Como os irmãos já falaram, nós temos uma reunião um pouco especial hoje, por ser a primeira reunião do ano. Não é uma questão de superstição, nós devemos estar 24 horas ligados, conectados com Deus, amém? Não é numa reunião como essa. Mas é uma oportunidade, irmãos, para nós pararmos e refletirmos um pouco, já que todos nós estamos com o coração, a mente voltados, para essa expectativa de um novo ano, é uma nova fase, é um novo tempo. Deus fez assim, a criação dos luzeiros nos céus, o sol, a lua e as estrelas são para definir o tempo. Está escrito lá em Gênesis, para tempos e estações. Então Deus foi o primeiro que se preocupou com a definição do tempo. A semana, Deus determinou que teria 7 dias. Deus definiu uma semana como 7 dias, um dia com 24 horas, algumas horas de sol e outras de chuva e de noite. Então, assim, na verdade, a questão do tempo é muito importante a gente pensar nisso, não é? Porque define etapas na nossa vida. Com respeito a 2021, passado, nós devemos olhar para trás apenas para procurar melhorar a nossa performance, olhar o que nós não fizemos e procurar fazer nesse novo ano. E as tragédias, as notícias ruins e etc., deixa para trás, esquece as coisas que para trás ficam, amém? Se tiver que olhar para trás, olhe para melhorar a sua conduta, sua atitude, a sua performance, amém? Eu vou falar, apesar do título da mensagem ser esse aqui, olhe para cima. Depois vocês vão entender por que eu estou colocando esse título. Eu não vou dizer agora, senão eu vou dar spoiler, como dizem os jovens, Mas eu creio que uma boa parte dos jovens já estão entendendo por que esse título, olhe para cima, tá? Eu vou ainda assim trabalhar em um ponto do alimento diário dessa semana. Nós estamos na primeira semana, do volume 3. E a primeira semana do volume 3, em determinado momento, vai falar sobre a nossa influência no mundo. Vocês lembram? Vocês leram o alimento diário? Nossa influência no mundo. Então, nós falaremos basicamente em cima desse ponto, onde o Senhor Jesus mostrou que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Nesse livro de Mateus que nós estamos estudando, capítulo 3 vem falar sobre arrependimento, que nós precisamos dar uma virada na nossa vida e essa virada tem que ser para cima. Por isso, olhe para cima. Amém? Então o arrependimento não é apenas na horizontal. Você estava muito tempo olhando para baixo, deixe de olhar para baixo, deixe de olhar para a terra, olhe para cima. Isso está no capítulo 3, onde João Batista começou a falar, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. No capítulo 4, o Senhor Jesus novamente falou, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. No capítulo 5 de Mateus, nós encontramos ali as famosas bem-aventuranças. No capítulo 5, bem no início, até o versículo 11, nós temos as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, na verdade, significam que nós devemos ter um viver de realidade do reino dos céus. Para que você seja sal da terra e luz do mundo, você precisa viver em realidade.
Amém? E a realidade aqui tem vários aspectos, não é o meu encargo nessa manhã, mas eu queria citar dois. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Então, olhe para cima. Se você quiser estar no reino dos céus, você tem que ser uma pessoa que se esvazia no seu espírito. Os arrogantes, os soberbos, os orgulhosos. Esse é o tipo de gente mais abominável por Deus. Porque foi aí onde começou todo o problema da inimizade de Deus com a sua criatura, principalmente com Lúcifer. Foi a questão de orgulho, de soberba, de querer ser alguma coisa, de querer ser ousadamente até igual a Deus. Então, a partir daí, irmãos, Deus tem uma luta contra o seu inimigo, e essa luta, basicamente, está envolvida a questão do orgulho, que foi também introduzido na raça humana, e a humanidade não faz outra coisa a não ser querer ser alguma coisa. Daí veio Adão e Eva, que quiseram conhecer demais. Satanás os enganou e falou: não, Deus é que não quer que vocês conheçam de tudo, vocês precisam ser como Deus. E aí nós tivemos a queda do homem. Depois nós tivemos Babel. O que era Babel? Era uma espécie de declaração para Deus: nós não precisamos de você. Nós vamos chegar aí, um dia a gente chega aí em cima. Nós somos independentes. Mesmo que você mande outro dilúvio, nós vamos tornar célebre o nosso nome. Meus amados irmãos, essa é a primeira lição para a gente começar esse ano. Não queira ser nada nem ninguém. Claro que eu estou falando do ponto de vista espiritual. Humanamente falando, com o coração puro, você não pode tomar essa atitude de não ser nada. Eu não vou trabalhar, eu não vou estudar. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Eu estou falando do problema do coração. Você pode ser o homem mais rico do mundo e ainda assim ser uma pessoa pobre no espírito. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais sábia, e ainda assim ser uma pessoa esvaziada no seu espírito. É uma questão de coração. Então nós devemos nos esvaziar de qualquer coisa para nós. Isso, lamentavelmente, ocorre no meio dos cristãos, ocorre no nosso meio na igreja, pessoas que querem ser alguma coisa, querem estar em evidência, querem ter um rebanho na sua mão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor Jesus, que é Criador, que estava na eternidade com o Pai, ele veio a essa terra, esvaziou-se, tomou a forma de homem, foi à morte, a morte de cruz. Ele mostrou para Satanás: olha, eu sou igual a Deus, mas eu vou me esvaziar. É o contrário. Filipenses 2. Ele que estava na condição de Deus, desceu e se esvaziou. Então, irmãos, esse é o modelo que nós temos no homem Jesus. Não no Deus Jesus, no homem Jesus. Ele se esvaziou. Por isso, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o outro ponto que eu quero mostrar é o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver Deus?
Ó, Senhor, esse ano de 2022, puxa, eu realmente, o ano passado, minha visão estava meio obscura, eu não te procurei tanto, mas 2022 eu quero te ver. Você quer ver Deus? Você precisa ser puro de coração. O seu coração não pode, no seu coração, não pode haver concorrência de alguma coisa com Deus. Deus tem que ter a prioridade, Deus tem que ter a primazia. Isso chama-se pureza de coração. Não existe nada, não existe nenhum pontinho negro no seu coração que venha ofuscar a luz divina. Amém? Então, pobre de espírito e coração puro. Como? Marcos 7,20, né? Isso aí. O coração do homem está cheio, né, de que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então vamos ter esse início, né, pensando nisso. Esvaziar-se. Não ter inveja dos outros, porque o outro veio para a igreja, fui eu que trouxe, agora ele está lá na frente, ele aparece mais do que eu, ele fala melhor do que eu. Qual é o problema? Você foi usado por Deus só para trazê-lo para a igreja. Deus queria usar ele mesmo. Deus usou Barnabé para introduzir Saulo na comunhão dos apóstolos. E depois Saulo foi o grande apóstolo. E Barnabé ninguém ouviu falar mais dele. Irmãos, vamos ser simples de coração, amém? Ouvir a palavra do Senhor, praticar a palavra. E considere os outros superiores a si mesmos, tá certo? Na verdade, essas bem-aventuranças todas são um tipo de viver de um cristão, de um cidadão do reino dos céus. E esse tipo de viver vai levar você a ser sal da terra e a ser luz do mundo. Amém? Muito bem, então eu quero falar um pouco agora da situação do mundo e me referir a um filme que foi lançado agora, no dia 24 de dezembro. Creio que alguns de vocês já viram. O filme é Não Olhe Para Cima. Eu até, se vocês tiverem tempo, disposição, é bom ver. Porque você vai ver nesse filme a burrice da humanidade, a imbecilidade da humanidade, a vida anestesiada que a humanidade vive hoje, a imbecilização da humanidade. Por que eu estou sendo tão forte nesses adjetivos? Porque a minha pergunta é o seguinte: quem influencia quem? Você é sal da terra e luz desse mundo imbecil, burro, anestesiado de hoje, ou você é mais um influenciado por ele? De que lado você está? O filme é Não Olhe Para Cima. E eu vi uma coisa curiosa. Por que esse filme foi lançado no dia 24 de dezembro? Porque a cristandade comemora no 24 de setembro o aparecimento de uma estrela que trazia o Salvador, que é Jesus, o Senhor. Embora não tenha base bíblica, não estou aqui defendendo o Natal, não estou defendendo o dia 25 de dezembro, mas no contexto cultural do Ocidente, 24 de dezembro é o dia que a estrela apareceu. Então o mundo está dizendo o seguinte: não olhe para cima. Vocês entenderam ou não? Esquece a estrela. Esquece esse negócio de Jesus, de Salvador do mundo. E engraçado é que o filme é do mundo, produzido pelo mundo, mostra a burrice e a imbecilidade do mundo, mas ao mesmo tempo ele está dando essa mensagem subliminar. Não olhe para cima. E nessa manhã eu quero dizer para vocês,
Que a nossa mensagem é o quê? Olhe para cima. Amém? Vamos olhar para cima? Esse filme, quem não assistiu, vai ficar com raiva de mim agora, porque eu vou ter que dar alguns spoilers, né? Mas eu vou ter que falar porque é o pano de fundo negro da nossa mensagem. Esse filme, ele é meio óbvio, é meio claro, ele é muito simples até. O diretor, é um cara muito inteligente e tem filmes que foram, né, famosos, bem pontuados, inteligentes, mas a crítica está dizendo que ele fez uma coisa besta, o óbvio, mostrou o óbvio. Qual é o óbvio? A humanidade é burra. Através de quê? Uma cientista, candidata a um doutorado em astronomia, estava lá no computador olhando para o céu, telescópio, e descobriu que tinha um cometa se aproximando da Terra. Num primeiro instante não era novidade nenhuma, porque vocês sabem que até agora no mês de janeiro, dia 10, se preparem, vai ter um cometa que vai, um meteoro que vai passar perto da Terra. Isso aí não é novidade nenhuma. A NASA vive todo dia sabendo e vendo quantos meteoros passam perto da Terra. Esse vai passar bem perto da Terra. Não estou fazendo medo para vocês, não. É só 6 milhões de quilômetros de distância, tá? Mas na escala astronômica é perto. Só que esse meteoro, eles já calculam a rota dele, já sabe que ele vai passar perto, mas vai embora. Só que a cientista no filme viu que o meteoro que o cometa estava vindo em direção à Terra. E ela fez cálculo para cá, cálculo para lá, ela sozinha se espantou, refez os cálculos, todos os cálculos davam a mesma coisa, vai se chocar com a Terra em 6 meses, não sei quantos dias, na hora tal, minuto tal. E refez as contas de novo, se assombrou, procurou o chefe dela, do projeto, o cara foi lá, olhou, se espantou, fez as contas, fórmula para cá, isso para lá, conta para cá, levaram para outros cientistas, todo mundo chegou na mesma conclusão. O cometa vai se chocar com a Terra. O que fazer? Vamos procurar as autoridades. Procuraram a presidente dos Estados Unidos, que era uma mulher na época, no filme. Ela simplesmente calculou o seguinte: bom, 6 meses é muito tempo. Daqui a 3 meses tem as eleições. Não vamos dar essa notícia agora. É assim que funciona a política. Você discute política, você ainda discute se é A ou se é B, você está no mundo da burrice. A presidente não estava nem aí com a humanidade, ela queria era a reeleição. Não, segura aí, segura as coisas, porque daqui a 3 meses é eleição. Daqui a 3 meses é eleição e vai atrapalhar a minha campanha. E os coitados dos cientistas malucos e tal. Aí, daqui a pouco, antes da eleição, soltaram fotos indecentes da presidente na internet. E ela caiu na pontuação e na avaliação. O que é que ela fez? Agora só tem um jeito. Vamos dar a notícia. Vocês entendem como é que funciona a política? Os homens só procuram seus próprios interesses. Qualquer político. Eu vou tirar aí 1%, tá certo? Para não ser tão injusto. E aí ela criou um movimento. Não olhe para cima. Tudo bem, está vindo um cometa, mas nós vamos resolver. Eu vou ser eleita e nós vamos resolver, nós vamos despistar esse cometa, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. É assim, foi assim na pandemia. Quantos políticos não se aproveitaram da miséria humana para se promover, não é verdade?
E aí deu noticiário. Aí vem a questão do jornalismo, do meio midiático, da mídia. Um programa de talk show, né? Um jornalista e uma jornalista, um talk show. E naquela noite eles iam ouvir os cientistas. Sabe qual foi o tempo que deram para os cientistas? O menor tempo no final do programa, quando pouca gente já estava vendo o programa. Sabe quem teve vez nesse dia no programa? Uma celebridade, uma cantora, deu ibope, pontuação lá em cima. A cantora, mais um cantor, mais isso, mais aquilo, falaram da vida de não sei quem, da vida dos outros, porque o mundo é assim mesmo, é imbecil. No final deram uma pontinha de nada, ainda não deixaram nem os cientistas explicar o que estava acontecendo, gozaram com eles. O que aconteceu depois disso? Aí veio as redes sociais, começaram a fazer meme com a cientista, começaram a gozar com os cientistas, e nas ruas houve manifestações, quebradeira nas ruas, todo mundo contra a história de que o cometa estava vindo se chocar com a Terra. E o que mais? No final disso tudo, o cometa, destruiu a Terra. Vocês acham, tem alguma semelhança disso com o que está em Mateus, capítulo... Onde é Mateus 24, né? Mateus 24, 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, então tem aquela história do arrebatamento. Então, o que é que eu quero mostrar, irmãos, com esse pano de fundo? Na mensagem dessa semana, o que o Senhor quer falar para nós é: você deve influenciar o mundo, e não o mundo influenciar você. É lamentável, irmãos, é lamentável se você abrir o Instagram, jovens, adultos, mostrando a sua vida particular, mostrando inclusive a sua bebida de final de ano, cristãos fazendo stories, dançando, comemorando o ano novo, dançando, cristãos fazendo isso. Irmãos da igreja, a Jussara está forçando a barra, eu vou dizer, irmãos dessa igreja aqui. Por que o Senhor quer falar isso para nós hoje? Nós não podemos ser pegos de surpresa. Não podemos ser pegos, irmãos, desapercebidos. O Senhor falou que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Quem influencia quem? Você é sal e luz ou você é mais um no meio dessa humanidade burra, imbecil e anestesiada? Onde você está? Desculpe eu falar assim, essa é a minha maneira de liberar o meu encargo, tá certo? Talvez alguns não gostem, mas eu só tenho esse jeito de falar. Quando eu estou indignado, com o viver de aparência, com o viver leviano de tantos, mesmo entre nós aqui, e muitas vezes servindo aqui. Às vezes servindo na igreja, viver de aparência, irmãos. Não vale. Não tem o coração puro. Não tem o espírito esvaziado.
Quem sabe alguns querendo ser alguma coisa, outros com o coração misturado com o mundo. E você? De que lado está? Você está influenciando o mundo ou você é mais um na imbecilidade do mundo? Eu quero ser duro hoje de manhã com vocês. Eu quero dar um freio de arrumação, tá certo? Já ouvi falar, né, de freio de arrumação? A carga está toda desarrumada, tá? Um jeito de você arrumar é dar um freio bem brusco que vem tudo para o lugar. Essa não é a mensagem padrão Miguel Mar, não é? Mas o meu coração está muito pesado nessa manhã, irmãos. Com o que eu vi, eu não ando olhando Instagram, eu raramente olho, mas eu tenho os meus assessores, tá certo? Não se iludam, eu tenho espias que sabem e que me dizem o que está acontecendo na mídia. Claro que eu não vou ajeitar a vida de ninguém. Não estou aqui para ajeitar a vida de ninguém e nem estou aqui, nem estou querendo saber disso para ir correr atrás de ninguém. Você que fez isso, jamais vai me achar falando diretamente desse assunto com você. Agora aqui, nesse lugar, eu tenho um encargo, eu tenho um peso muito grande, tá certo, de falar essas coisas. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você não quiser ouvir, o Senhor Jesus vai ficar fora da sua porta e você vai ser mais um, não vou dizer o nome, entendam, mais um no mundo imbecilizado. E quando o Senhor voltar, você vai ficar de fora. Lucas 21, continuando, né, nesse encargo. Quando Jesus falou isso, em Lucas 21, versículo 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo. Amém? Essa é a mensagem de início de ano, irmãos. Vigiai. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estarem em pé na presença do Filho do Homem. Deus está falando para nós. O alimento diário está dizendo, seja sal da terra e luz do mundo. Tem gente que não gosta do alimento diário, né? Tem pessoas que querem ser mais alguma coisa no meio dos irmãos e não gostam do alimento diário, porque eles acham que nós falando do alimento diário, a gente está repetindo palavra dos outros. Eu não estou aqui repetindo palavra de ninguém, eu estou falando da Bíblia, eu estou falando de Mateus, capítulo 5, falando a pura palavra de Deus, que Deus nos deu a misericórdia de ter uma palavra de direção. Então, eu estou simplesmente seguindo o falar profético de Deus para esses dias, mas eu estou falando a palavra de Deus. Eu não estou seguindo uma instituição. Eu não estou seguindo alguns que nos controlam. Nós estamos seguindo o falar de Deus, que é atualíssimo. Vocês entendem que essa palavra dessa semana não é atual nesse contexto que nós estamos falando? A pandemia está aí no meio do mundo. Os réveillões
aconteceram. O carnaval, acho que ainda está de pé aí, né? É a mesma história. O que o filme conta é o que está acontecendo hoje, a imbecilização da humanidade. A burrice. Vão morrer. Estão bebendo, se dando em casamento. Quem é que é seguido hoje por milhões de pessoas? As celebridades. Nesse filme mostra lá uma cantora celebridade. Enquanto os caras estão dizendo o cometa vai destruir a Terra. Todo mundo lá seguindo a cantora, dançando, vibrando, balada para cá, balada para lá. As celebridades estão anestesiando a mentalidade das pessoas, distraindo as pessoas daqueles que estão dizendo, olhem para cima. Então, Lucas 21. Quanto? 27, né? Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Essa deve ser a nossa mensagem. Olhem para cima. O Filho do Homem virá, amém? Ele vai vir numa nuvem. Não é mais aquela estrela de Belém, esqueça. O menino Jesus já não é mais menino, não. O menino Jesus já cresceu. Até já morreu. O menino Jesus já morreu, minha gente. Vocês não notaram ainda? E já ressuscitou. E eu vou dizer mais uma coisa, já se tornou agora algo muito melhor. O Espírito que dá vida. E que está agora dentro daqueles que invocam o seu nome. E que creem nele. E esse Jesus glorificado, que não é mais menino nenhum, ele vai descer do céu numa nuvem. Por isso, não siga a humanidade burra. Olhe para cima. Louvado seja o Senhor. Eu tinha muitas coisas para falar sobre o sal. Eu não vou falar muita coisa hoje, não. Eu acho que o meu encargo eu já quase liberei, tá certo? Quem quiser ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas, o sal tem as suas, né, funções. Uma é negativa, outra é positiva. Tá? Do ponto de vista negativo, ele mata os germes. E ele conserva as coisas, né, da maneira pura. Então, nós temos vírus dentro de nós temos germes dentro de nós precisamos de sal. E esse sal, irmãos, tipifica a cruz de Cristo. A única coisa nesse universo que mata os germes espirituais. Amém? Por isso, vale ainda aquela mensagem. Quem quiser seguir após mim, a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Irmão, isso é mensagem de início de ano. Se quiser seguir o Senhor, tome a cruz. É sal, meu irmão. O sal que elimina todo germe é a cruz de Cristo. Por isso Paulo falava, dia após dia morro. Eu acho que foi Romanos 6, né, que foi citado, Tiago. Foi, Tiago. Se já morremos, nós já ressuscitamos. Se você experimenta o sal da cruz, você tem uma vida de ressurreição. E vida de ressurreição, olha para onde? Para cima. Quem se arrepende está olhando para cima, para outra dimensão. Então o sal tem a ver com a nossa comunhão com o Senhor. Então ele é um preservador da vida, tá? E ele também dá sabor à vida. Se a sua vida está sem sabor, está faltando sal. Uma vida que tem sal é uma vida que tem sabor. Amém? Então é citado no alimento diário, por exemplo, Êxodo 30, que fala do sal colocado no incenso. Ou seja, temos que ter uma vida de oração.
cada dia, cada manhã, nós precisamos colocar sal na nossa oração. Amém? Comece o dia invocando o nome do Senhor, em oração, na comunhão com o Pai. Os versículos estão todos lá no Alimento Diário, depois vocês olhem lá. Estou só aplicando rapidamente. Em Levítico 2,13 fala que na oferta de manjares haveria também necessidade de colocar sal. Por que a oferta de manjares? Está ligada às bem-aventuranças. A oferta de manjares tipifica o seu ser humano, a sua vida humana sendo apresentada a Deus como um sacrifício. Sua mente, suas emoções, sua vontade, suas atitudes como homem devem ser consagrados ao Senhor. E nessa oferta tinha que ter sal. Também em Ezequiel 43, 24, fala que o holocausto tinha que ter sal também. Holocausto significa consagração. Então, o que é que eu quero mostrar aqui, irmãos? A maneira de termos sal é orando em todo o tempo. Amém? Vivendo uma vida humana elevada, um testemunho elevado. Não é estar no Instagram mostrando o que é que você está comendo, bebendo, dançando. Isso é coisa do mundo imbecil. E, finalmente, o seu ser inteiro deve ser oferecido no altar para ser queimado e não ficar nada, a não ser cinzas, a coisa mais pura desse universo. Essa é a aplicação do sal, tá bom? Então, o sal é a sua influência invisível nesse mundo que está podre. O mundo está podre. O que ele precisa é de sal, é de mim e de você, orando, tendo uma vida de testemunho adequada como um homem, como um cristão, e se consagrando ao Senhor e ao seu serviço, com o que você tem, com os seus dons, com os seus recursos. Tem até uma questão aqui da aliança de sal, que eu nem tenho tempo de falar para vocês, mas a aliança de sal Deus fez com os levitas, mostrando o seguinte: no meio de Israel vai ser distribuído levitas, para fazer o quê? Para o povo sempre lembrar o que aconteceu no deserto. Porque os levitas foram aqueles que tomaram posição por Deus na rebelião de Coré. Para o povo de Deus sempre lembrar, quando olhasse para os levitas, que há perigo de rebelião, perigo de esquecer a Deus, e eles estavam ali como um testemunho. E a Bíblia chama isso de aliança de sal. Então você deve estar no meio do povo de Deus como alguém que dá um testemunho de que Deus nos guiou no deserto, que Deus sempre estará conosco, Deus sempre será a nossa cobertura, a nossa rocha, o nosso refúgio. E o que os outros deveriam fazer? Das suas primícias, da sua renda, cuidar dos levitas. Esse é um ponto importante também. Você está cuidando dos levitas? Deus ensinou ali, sabe o quê? Generosidade, compartilhamento. Alguns precisam estar ali para dar o testemunho, mas eles precisam comer e beber. Quem vai fazer isso? Os outros. As outras tribos iriam fazer isso. Então, no meio de Deus, há necessidade de levitas. Isso é chamado de aliança de sal. É a maneira de preservar o povo de Deus como sal da terra e luz do mundo. Amém? Então, para concluir sobre a luz do mundo, ela mostra a nossa influência visível. Não se pode edificar uma cidade, tem que ser edificada sobre o monte, para que todos vejam a sua luz. E dentro de casa não se pode botar a luz em cima, tem que ser no velador, não pode ser embaixo do alqueire. Ou seja, alqueire tipifica ali as nossas necessidades de comida, de sobrevivência. Você não pode estar, como Lucas 21 fala, preocupado
com as coisas dessa vida e abafando a sua luz. A nossa luz tem que estar em cima, no velador, para que ilumine toda a casa. Significa toda a igreja. Todos nós deveríamos ser luz, amém? Iluminando a igreja. E devíamos ser uma cidade edificada sobre um monte, iluminando o mundo que está nas trevas. Louvado seja o Senhor. Só para concluir, irmãos, estamos realmente nos tempos finais. Então, o que é que nós devemos ser? Filipenses 2,15. Eu vou ler alguns versículos e nós vamos encerrar. Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, que é a palavra salgada com sal. Amém? Louvado seja o Senhor. Colossenses, aliás, antes disso, Romanos 13, 12. Vai alta a noite, e vem chegando o dia, irmãos. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos nas armas da luz. Andemos, oferta de manjares, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, em impudicícias, dissoluções, em contendas, ciúmes, mas revestíveis do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Aleluia! Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Colossenses. Colossenses capítulo 3. Vamos ler juntos? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olhe para cima, olhe para Cristo, busque as coisas lá do alto, pense nas coisas lá do alto, porque nós morremos, irmãos. Temos que tomar isso pela fé. Quando você for tentado a passar muito tempo nas redes sociais, olhando a vida dos outros, olhando as celebridades, fazendo stories que vai só difundir coisa ruim para as pessoas, vá orar, vá pensar, puxa, o evangelho, eu preciso ser salvo, eu preciso orar mais, ler a Bíblia, buscar os irmãos, ter mais comunhão, busque as coisas lá do alto, olhe para cima, não as que são aqui da terra, pense nas coisas lá do alto, porque nós morremos e Cristo é a nossa vida. Aleluia que nós morremos, porque quando morremos, Cristo se torna a nossa vida. Por fim, irmãos, que a nossa oração em 2022 seja: Pai nosso que estás, venha a nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como lá em cima. Amém? Portanto, olhem para cima. Amém?
Jesus é o Senhor.